Já reparou que geral tá sofrendo de ansiedade em algum nível? Acredito que sim. Eu vou te contar agora nesse vídeo uma das principais razões desse problema. Antes disso, seja bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Gabriele Ferreira, eu sou psicóloga clínica 100% online e sou especialista em ansiedade. Te convido a se inscrever aqui nesse canal onde eu falo sobre liberdade emocional. Seguinte, existe um problema dentro da psicologia atual que é a superficialidade e o reducionismo. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô falando para você que é leigo, que é leiga, não necessariamente para outros profissionais da área. Então, o que eu quero dizer por superficialidade, né, por reducionismo, muitos profissionais da área, a própria percepção da psicologia está incluída numa pegada, numa vibe curativa superficial. Então, a gente vai tratar os sintomas de crise de ansiedade, sintomas físicos, a procrastinação, né, esse desânimo, essa letargia que muito da ansiedade acaba provocando. Enfim, os sintomas que são mais aparentes, de repente uma autoestima mais comprometida, uma dificuldade de sair de casa e por aí vai. É evidente que sanar o que dói, tratar a febre é extremamente importante, afinal é desconfortável ficar sentindo tudo isso, as crises de ansiedade, todos os sintomas comórbidos derivados da ansiedade. Eu já passei por isso e eu sei que sim. No entanto, a minha crítica mora exatamente aqui, dentro da psicologia moderna. Muitos desconsideram o mais importante no tratamento efetivo para a ansiedade, que é entender a causa e atuar na causa. Por que estamos todos ansiosos? Por que a Joana, a Maria, você, o Pedro, por que geral assim tá ansioso? De forma específica, dentro da sua situação de vida, a gente chama isso de conceituação de caso, tá? Mas por que todos nós estamos tão ansiosos assim? E aí o título desse vídeo eu fiz relação com a questão das nossas crianças, você já vai entender. O que acontece é com o advento de algumas correntes políticas, ideológicas na nossa sociedade, foi se instituindo uma nova perspectiva de educar as crianças, né? A educação vem se transformando ao longo do tempo e, por um lado, isso é efetivamente bom, a gente consegue constatar que sim, existem vários benefícios nessa história, mas, por outro lado, existem aí alguns malefícios muito claros, como, por exemplo, essa fundamentação que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo com você. Então, essas correntes ideológicas, uma delas o socialismo, essa história de educação positiva, o que isso vai causando? Sobretudo na geração Z, os nascidos de 2000, dos anos 2000 para cá, tá? Nascidos ali entre 95 para cá, podem ter algum resquício, podem ter sofrido algum resquício disso, mas especialmente a geração Z, que é o que a gente considera das pessoas nascidas de 2000 para cá, né? O que acontece então com a geração Z? E é claro, pessoal, isso é muito estatístico, é só você olhar para jovens que você conhece que tenham nascido nesse momento, né, de 2000 para cá, você consegue notar uma clareza muito grande de ansiedade, de inquietude, de várias dificuldades e questões psicológicas e emocionais. Isso tem uma razão, na verdade existem várias razões, uma das quais eu estou trazendo aqui para a gente bater esse papo. Então essa história de educação positiva e tudo mais, o que isso vai causando, introjetando na psique, na cabecinha das nossas crianças, né? E das pessoas que eu acabei de dizer que estão nessa faixa etária aqui, né? Nesse momento, dentro dessa geração. Acontece que o autoconceito dessas crianças e posteriormente desses adolescentes, jovens, esses adultos, ele vai se constituindo de maneira problemática. Em que sentido? Problemática e doente, tá? No sentido de que essas crianças, elas já crescem o tempo todo ouvindo, e quando não ouvindo, via de fato diretamente, elas já crescem entendendo através da comunicação não verbal, ali dos sinais claros dos cuidadores, dos pais, das pessoas, elas já vão entendendo, já vão introjetando, como eu falei, uma ideia de que elas já são incríveis, presta atenção nisso, de que elas já são muito boas. E de que, portanto, o principal aqui, não só elas são incríveis, como elas não precisam introjetar, elas não precisam incluir o movimento de esforço para nada, porque já tá tudo meio que pronto, já tá tudo muito já posto, colocado para elas. Então, só o fato de elas quererem, desejarem, ou às vezes nem desejarem, nem quererem nada, já existem ali benefícios, já existem ali recompensas, já existem ali ganhos no geral, né, para que elas possam saborear, enfim, e terem acesso. Isso, pessoal, é um grande problema, é um enorme problema, porque pensando em duas pontas de extremos, e a saúde nunca mora nas pontas, esses extremos, os extremos sempre são nocivos, eu vou sempre bater nessa tecla aqui nesse canal e onde for que eu possa estar, os extremos não são saudáveis, vamos pensar de um lado da ponta aqui dessa linha, né? Então essa ideia extremista de educação positiva, então o tempo todo, olha, você é muito inteligente, você é incrível, você é boa em tudo que você faz, vamos lá, você pode tudo, tá tudo bem não ter tirado bem. Então, ou seja, existe uma ideia, por isso que eu falei de algumas ideologias, do advento de algumas questões
culturais, políticas, sociais, essa ideia, né, muito socialista, muito progressista, até, olha, a gente vai desconstruir todas as regras, todas as leis, e aí porque você já é incrível, então você já nasce aí com esse superpoder de ser incrível, de merecer tudo, ou seja, a gente exclui a ideia de construção, a ideia de esforço, a ideia de nobreza, a ideia de processo, né? O que isso gera na prática? Isso forma, na verdade eu vou mudar aqui a palavra, isso acaba forjando adultos, posteriormente, intolerantes ao máximo, muito intolerantes à frustração, a desagrado e a sofrimento, sobretudo aos processos que a própria vida naturalmente já exige de nós, né? Então, veja bem, essa aversão ao sofrimento, essa aversão à ideia do esforço, da construção, ou seja, é quase como se esses jovens nascidos de 2000 para cá, especialmente, não estou dizendo que isso se restringe apenas a eles, mas na grande maioria, na média assim, é como se eles estivessem correndo, né, como o diabo foge da cruz, de tudo que envolva sofrimento, de tudo que envolva frustração, desagrado, dificuldade, construção, processo, como eu falei, né? E aí, um ponto importante, só de ressaltar pra gente ir finalizando esse vídeo, isso não quer dizer, vamos pensar no outro lado da ponta, os extremos. O bom senso não mora nos extremos, portanto a saúde também não. Com isso, com tudo isso que eu acabei de dizer, eu não estou querendo colocar aqui que a degradação do autoconceito das crianças deva ser saudável. Parece ser óbvio, mas eu prefiro colocar, eu prefiro dizer. Eu não estou dizendo que você dizer para o seu filho ou para as crianças que você tem acesso que ele não é bom em nada que ele faz, que ele é horrível, enfim, inferiorizar a criança, ofender essa criança, degradar a própria dignidade dessa criança. É lógico que isso vai trazer malefícios para a vida adulta dessa criança. É evidente que sim. Então a gente estaria tratando de um outro lado da ponta. Deve haver um caminho do meio, concorda comigo? Deve haver um caminho aqui em que nós não desconsideramos essa necessidade de valorar sim essa criança em algum nível, em nível de equilíbrio, né? Validá-la, amá-la, né? Tratar de docilidade para com as crianças, porque o amor ele cura, mas também existe um outro lado aqui que nós estamos pecando muito, que está nesse outro lado da ponta, tentando trazer mais para esse meio, para esse equilíbrio, que é o seguinte: não podemos, você que tem filhos, você que pretende ter filhos, ser mãe, ser pai, ou você que é tio, né, que é madrinha, que tem aí alguma criança no seu convívio, nós precisamos parar de excluir da vida das crianças essa ideia de regra, de leis, né, de esforço, de sofrimento em algum nível e de frustração nesse sentido da conquista das coisas. Então, essa educação positivista, né, muito positiva, extremamente forçada, introjetada, goela abaixo, isso definitivamente não pode fazer bem na formação, na educação de nenhum ser humano. Esse é o argumento. Então, uma das razões pelas quais a geração Z se encontra tão ansiosa, inquieta, insatisfeita, muito dessa insatisfação crônica vem desse lugar de não contato, de não repertório, portanto, eles não se tornam hábeis, né, por simplesmente não terem tido contato suficiente com esse tipo de experiência formativa, natural na vida de um ser humano saudável. Se você conhece alguém que pode ser ajudado com esse vídeo, envie esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, curta. E foi o que eu falei. De repente, existe um caminho do meio que possa ser muito mais interessante e saudável, não só para criar, para formar crianças, para educar adultos, futuros adultos, mas para nós mesmos, enquanto adultos, vivermos a nossa vida. Se você tem dificuldade, ficou um pouco confuso de como encontrar esse lugar do meio, fugir dessas pontas, desses extremos, eu posso te ajudar num processo de terapia online. Você encontra link para isso aqui embaixo do vídeo. É isso, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado em algum nível e até o próximo vídeo.